Sócrates nos traz a visão do homem como sendo um espírito. Nos fala de lugares espirituais aonde os espíritos vão passar um tempo, um período, de acordo com aquilo que cultuaram aqui na matéria. Se foram espíritos com virtudes, irão para um lugar benéfico, de acordo com aquilo que cultivaram, que criaram como estrutura no seu ser, diante do reflexo de si mesmo. Ou seja, viverão de acordo com aquilo que viveram na matéria. Se forem espíritos abnegados, virtuosos, irão encontrar uma condição extremamente favorável. Se forem espíritos muito equivocados na matéria, também encontrarão essa condição, consequências dos atos na matéria no plano espiritual. As situações adversas serão uma realidade transitória. Jesus nos fala de moradas na casa de nosso Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. De muitas formas de vida, muitos outros lugares aonde podemos habitar. E ainda nos fala de um reino divino, aonde que somente aqueles que atingiram um grau de pureza conseguem entrar ou perceber, estar nessa condição desse reino divino. O Espiritismo traz essas mesmas ideias, que nós somos espíritos passando pela matéria e que as nossas moradas espirituais nos aguardam no após-túmulo. Sócrates usava um método de reflexão que ficou conhecido como o método socrático, onde, através do questionamento, auxiliava as pessoas a encontrarem o autoconhecimento e também respostas mais apropriadas para as questões de ordem pessoal e coletiva. Uma das grandes lições que Sócrates traz dos tempos antigos era a proposta do conhece-te a ti mesmo, compreendendo que para entender o mundo, para compreender as experiências humanas e também as questões espirituais, era necessário autoconhecimento. Sem ter o entendimento de nossas crenças interiores, sem nos conhecermos, é muito difícil reconhecer as coisas como elas são, porque sempre vamos atribuir aos outros, as experiências, aquilo que está em nosso inconsciente ou na nossa mente consciente. Neste caso, fica difícil reconhecer as coisas como elas são de fato. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais eficaz de atingir a transformação pessoal, a reforma íntima, eles respondem: na antiguidade, um sábio já vos falou, conhece a ti mesmo. O método socrático, aliado ao método que Allan Kardec traz, de interagir com pontos divergentes, com pontos de vista divergentes, para que o conhecimento possa ser mais fiel e progressivo possível. Allan Kardec recomenda que a biblioteca do espírita seria uma biblioteca repleta de livros, temas diversos, inclusive temas contrários à doutrina espírita, para que o conhecimento pudesse vir de lugares diferentes também e cada um pudesse avaliar as coisas e trazer esses temas para uma reflexão, para uma conversa em grupo, para estudos em grupo. Hoje nos falta
usar em nosso dia a dia o método de Sócrates para avaliar a nós mesmos, nossas crenças, nossas verdades pessoais e também a habilidade de interagir com pontos de vista diferentes. Vivemos num mundo repleto de informações falsas, conhecimentos espirituais falsos, que têm como objetivo central, muitas vezes, nos desviar daquilo que verdadeiramente é importante para nós. É uma distração. E Sócrates, Allan Kardec, os espíritos da codificação espírita, nos deixam instrumentos valiosos, principalmente quando nós juntamos esses métodos, quando usamos um método socrático, usamos o autoconhecimento e as orientações deixadas por Allan Kardec para que possamos interagir com pontos de vista diferentes. Então, antes que eu absorva uma informação como verdadeira, questionar a mim mesmo, fazendo perguntas em relação àquela informação que chegou até mim, para ver por que eu acredito e se aquela informação tem uma base verdadeira, lógica, lúcida. Aliando isso aquilo que Allan Kardec orienta, de interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, colocar a questão para um debate saudável, para ver a visão dos outros em relação àquele tema. Imaginamos nós nos utilizando desses recursos para fazer uma transformação ética, moral na nossa vida, para melhorar as nossas relações em família, para melhorar as nossas relações na sociedade. O tanto que esses métodos, hoje em dia, são valiosos e importantes. E muitas vezes nós desconsideramos aqueles que vieram antes de nós, nos deixando recursos valiosos, importantes, para que nós pudéssemos ter mais facilidades, pudéssemos ter mais ferramentas para fazer o nosso trabalho interior, familiar e social. Observemos as semelhanças que existem entre a doutrina de Sócrates, entre o pensamento de Jesus e a sua santa doutrina, e também as semelhanças que existem com o Espiritismo. O tanto que a proposta de Sócrates, de Jesus, e a proposta do Espiritismo são similares, são idênticas. Têm o mesmo objetivo, que é a transformação do indivíduo, do sujeito na sociedade, no mundo, para que o indivíduo tenha mais virtudes, tenha mais nobreza de espírito, seja aquele indivíduo que contribua de uma forma benéfica para toda a sociedade. Aquele indivíduo que compreende que tem um papel, que tem uma responsabilidade para consigo mesmo e também para com leis superiores. Uma vez que nós nos entendemos como espíritos, é necessário ver as consequências disso. E aí vem justamente a parte moral do Espiritismo, que é avaliar as consequências das leis superiores em nossa vida. Era aquilo que Sócrates também acreditava, que nós éramos regidos por leis superiores, assim como Jesus também falou. Estamos sendo regidos por leis supremas. Quando nós compreendemos, assimilamos e manifestamos, encontramos um ponto de equilíbrio dentro de nós. Quando desconsideramos, encontramos uma inquietação, um vazio existencial, por assim dizer. Não é necessário seguir os métodos específicos de Sócrates, nem de Jesus, nem do Espiritismo,
para atingir uma consciência que consegue assimilar, compreender e manifestar o equilíbrio das leis supremas. Porque isto trata-se de um conhecimento universal, que também iremos encontrar em outros pensamentos filosóficos. A diferença de outros caminhos espirituais talvez seja o grau de dificuldade. Os outros caminhos espirituais exigem, muitas vezes, mais dedicação do que o caminho proposto por Sócrates, que muitas vezes, pelo fato de nos conhecermos, nós amenizamos muitos transtornos em nossa existência. Utilizando também o recurso que Allan Kardec nos deixou, da capacidade que nós devemos desenvolver, que é de interagir, de conversar, de ouvir, de escutar, de ouvir a opinião do outro. Se nós conseguíssemos colocar isso em prática no nosso contexto familiar ou aonde quer que nós estivermos, certamente muitas das nossas dificuldades deixariam de existir. Portanto, Sócrates, Jesus e a doutrina espírita não é só importante numa ótica filosófica ou numa ótica espiritual, mas é importante para nós no momento que nós estamos vivendo, um momento que exige uma capacidade de reflexão, de observação, de interação, de pontos de vista, para que nós possamos nos concentrar naquilo que verdadeiramente é valioso, é importante, ocupando o nosso tempo com questões benéficas, transformadoras. Assim, contribuindo para aquilo que muitos de nós se propõem. Mas, muitas vezes, nós nos distraímos no caminho com questões efêmeras, como é embalagem espiritual, mas com uma essência vazia. Este é um risco que nós corremos. Aproveitamos aquilo que Sócrates nos deixou, aquilo que Jesus nos recomendou e aquilo que Allan Kardec trouxe como um instrumento de estudo, de avaliação e de conclusão. Aproveitamos a doutrina espírita, ferramentas para que nós possamos nos auxiliar, assim, alcançando mais fácil aquilo que de uma certa forma nós buscamos, que é o estado de felicidade, o estado de harmonia e de paz interior. O conhecimento está aí. Os recursos estão aí. Está em nossas mãos decidir o que vamos fazer com aquilo que já está no nosso alcance. Se nós vamos ter a boa vontade de refletir, de observar, de conhecer, ou se vamos optar por caminhos que nos colocam em condições mais cômodas, temporariamente. Porque o preço do comodismo, às vezes, é a dor do amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que possamos assimilar o conhecimento espiritual, nos utilizando das ferramentas para distinguir o falso do verdadeiro. Paz e luz aos nossos corações.